agradecendo a Jesus. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, né? Ao Cantinho de Jesus, a todos vocês aqui presentes, que a gente possa ter uma tarde agradável junto com o irmão Moacir, e fazer esse estudo que a gente vai fazer praticamente um fechamento. Nós vamos começar da questão 554, né? E aí, vamos ver se a gente consegue fechar também o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Tá bom? A questão 554 do Livro dos Espíritos, só para a gente terminar, vai se encerrar agora aquele capítulo da segunda parte, o capítulo 8, sobre a emancipação da alma, dupla vista, né? Então, aqui é o finalzinho da dupla vista. É a última pergunta, na verdade, que vai ter aqui 454 e 454A. Aqui, a 454, pergunta assim, Kardec: poderíamos atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? Então, a pergunta de Kardec é assim, né? Será que tem alguma coisa de dupla vista? Quem que é muito assertivo, quem, assim, aparentemente não tem uma mediunidade ostensiva, quem não tem algum atributo, assim, tem nada de espetaculoso, de extraordinário, devido a ser tão assertivo, ser tão preciso no que informa? É a pergunta dele. E os espíritos respondem da seguinte forma: é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor que sob o véu da matéria. Então, quando alguém tem essa assertividade, tem essa perspicácia, né, de falar de certas coisas, né, de identificar, na verdade, não é que ela está falando com a matéria, com os olhos da matéria, ela não está vendo com os olhos da matéria, ela não está enxergando com os olhos físicos, biológicos, mas ela está tendo ali aquela intuição da alma mesmo, é a visão da alma, é a perspicácia da alma, é o atributo do espírito que já traz por conhecimentos antigos e que se manifesta, apesar do corpo físico. Então, mesmo com os olhos comuns, igual todo mundo, com as percepções igual todo mundo, quando eu já tenho maturidade, a alma muitas vezes vai falar por mim. Né? Ali, a verdade, a alma fala pela gente, né? A gente fala com a alma, mas só que tem pessoas que isso é mais maduro, vamos dizer assim, mas é sempre a alma. Uma alma madura vai ter mais assertividade, porque vai ter mais observação, vai ter mais estudo, vai ter mais exercício, né? Porque tudo isso é adquirido através de exercícios. Mas que exercício é isso, né? De exercício do que a gente vive, das experiências que a gente passa. Seria a intuição, a Maria Oliveira está perguntando aqui, né? Olha, a gente pode chamar de intuição, mas a gente sabe que essa intuição trazida da alma, né, de tudo que a gente tem, é uma intuição da alma. Então, ela está observando, aqui a gente, como está falando de dupla vista, eu estou vendo com tanta assertividade, mesmo não tendo uma mediunidade ostensiva, mesmo não podendo chamar assim de médium de fenômenos físicos, aí fala que é a alma que está vendo, portanto, é um fator mediúnico, digamos assim, de animismo, né? Então, é uma intuição. Marília dizendo aqui. Respondido, Marília? Quer fazer alguma outra observação? Bom, continuamos com a 454A. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a previsão das coisas. Então, olha, se eu tenho esse intuito de ser mais assertivo, né? Será que eu posso prever alguma coisa? Na estatística, a gente chama de extrapolar, né? A gente tem um cálculo, onde a gente vai fazer, vamos supor, uma reta uma fórmula, que se você desenhar essa fórmula em um gráfico cartesiano, ele vai dar uma reta, né? Então, a gente chama de uma análise de regressão.
Olha para você ver, o nome é até sugestivo para o espiritismo, né? Então a gente faz aquela reta de regressão. Essa reta de regressão é de um período que a gente já conhece, de algo que já viveu, de algo que já analisado. Só que porque a gente já analisou tantas vezes, já adquiriu tantas experiências, a gente consegue extrapolar em um determinado ponto dessa reta, sabe? A gente consegue falar, olha, já há uma certa de previsibilidade. Mas claro, com margem de erro, com suposições e tudo. Então a pergunta é: se ele já tem essa experiência na alma, se ele já traz essa intuição, ele pode, então, prever alguma coisa? Pode ser usada aí como uma previsão de algo que vai ocorrer? E claro, se é um fenômeno mediúnico, se a gente sabe que prever o futuro, identificar as coisas que hão de acontecer é uma mediunidade, é um fenômeno mediúnico, assim dizer, né? Podemos assim dizer. Portanto, há uma possibilidade de prever também. Ele fala sim. E também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade. E a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Como a gente está falando de dupla vista, que é uma faculdade do espírito e que é um fenômeno mediúnico, podemos assim dizer, ele está falando que todo fenômeno mediúnico tem vários graus. Como é que a gente sabe, como é que a gente entende esses vários graus mediúnicos? Nós somos inteligências em desenvolvimento? Não estamos progredindo? Então, a faculdade do espírito também progride, de acordo com a maturidade da alma, com a naturalidade da alma, com aquilo que vai adquirir. Sendo nós milhões e milhões de espíritos, encarnados e desencarnados, cada um está em um grau de adiantamento, está em uma posição. E a faculdade mediúnica também é assim. Então, não tem como a gente colocar assim, todo mundo no mesmo cesto, igual, classificado com o mesmo grau. A gente pode classificar as faculdades mediúnicas, como o Kardec classificou, e assim colocou nomes, né? Nomeou-as no livro dos médios, no livro dos espíritos, e a gente tem esse conhecimento. E o mais importante é a gente estudar a nossa. Então, assim, que intuição é essa que está me vindo, né? Deixa eu olhar lá no livro dos médios, deixa eu perceber o que eu estou sentindo, aconteceu mesmo, né? Que é o tal da fé raciocinada, que é muito importante. Quando ele fala que alguns podem ter todos os graus ou apenas alguns, lá no livro dos médios, no capítulo 14, no item 16, eles vão falar sobre essa questão de ter vários graus assim de mediunidade e vários atributos mediúnicos também, né? Vários tipos de mediunidade, principalmente a questão do sonambulismo, que a gente viu aí também, né? Da dupla vista, do êxtase. Aí ele fala que aconteceu um caso, eles contam, que foi publicado na Revista Espírita e está até traduzido, lá na França, e que fala que foi muito notável, porque foi reunido no mesmo indivíduo quase todos os gêneros de manifestação espontânea, porque dupla vista, sonambulismo, êxtase, são caracterizados lá no livro dos médios, no capítulo 16, no capítulo 14, no item 16, como médios involuntários ou naturais, porque são aqueles cuja influência se exerce sem a vontade do indivíduo, sem que ele fale assim, agora eu vou ficar sonâmbulo, agora eu vou entrar em êxtase, né? Então não tem uma vontade, simplesmente ocorre. Então a dupla vista também ocorre. A pessoa não fala assim, olha, agora eu vou ter uma visão do plano espiritual, agora eu vou ver. Não, é algo natural. E nesse capítulo, tem um comentário que ele fala que reuniu todos esses em uma única pessoa, em uma única médium, vamos assim dizer, né? Então, ocorria na mesma casa lá, estrondos de abalar a casa, derribando os móveis, arremessos de objetos ao longe por mãos invisíveis, visões, então as pessoas viam as coisas, aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. E o que não é
somente essa importância, né, essa comprovação desses fatos durante quase 2 anos, gente, por inúmeras testemunhas oculares dignas de crédito pelo saber e pelas posições sociais que ocupavam. Então, vejamos, olha que interessante. Olha só que interessante. Naquela época, até havia uma necessidade para tudo isso acontecesse, para que a gente pudesse comprovar a realidade das coisas, né? De que esses fenômenos ocorrem e de que eles são naturais, são fenômenos do espírito, da alma, e que vai ter manifestação aqui. Então, como é diferentes graus, é raro a gente ver isso tudo reunido em um só, mas a gente vê em um, em outro. Então, uma dupla vista, em um momento onde a pessoa está totalmente assim, tranquila, não está numa reunião mediúnica, consegue ver, consegue ter intuição, consegue prever, em graus diferentes. O mais importante é a gente, em questão de mediunidade, a gente não dá aquela... eu vou falar isso aqui porque eu aprendi essa semana, foi tão bonito na vida prática, né? A gente não ter essa fé cega, mas ter uma fé raciocinada. Então, o que é fé raciocinada? Eu não sei se o meu grau de intuição, se o meu grau de dupla vista, meu grau, né, de sonambulismo, dessas coisas, desses nomes a gente vai esquecer, mas se ele é 100%, se ele é puro, se ele é perfeito, se eu sou completamente um espírito de luz, vamos dizer assim, né? Não sei. Então, é preciso ter um critério muito grande de avaliação com essa fé raciocinada. Olha, pode ser, eu acho que a possibilidade é muito grande, mas o mais importante é a gente ver, gente, convém, não convém, né? Eu saí tendo tanta certeza dessa previsibilidade, principalmente em questões de previsões, quando a gente está prevendo alguma coisa, a gente tem que ter muita cautela. E principalmente se for falar com alguém, né? Se for falar com alguém, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ter 100% de certeza para orientar e falar do jeitinho que você viu. Mesmo porque o jeitinho que você viu é uma comunicação para você, e não uma comunicação para quem você talvez gostaria de avisar, de falar alguma coisa. Então, essas questões da previsões e da dupla vista, há de haver uma fé bem raciocinada, de ver o que convém e o que não convém, se é importante eu também acreditar nisso, até que ponto, né? Como que eu vou transformar, e aí o recurso da prece, da evangelização, da boa conduta, é que vai nos garantir uma vivência com esses fenômenos melhor, mais assertiva. Agora, alguma dúvida, gente, sobre a dupla vista? Valdir falou aí anteriormente sobre as questões anteriores. Nessas duas questões aí, tem algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma posição? Bom, então, nós vamos passar para o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, que é a questão 455. E aí vai falar um resumo aqui, o resumo ele é grande, né, assim, relativamente grande, e aí nós vamos falar, vou ler o parágrafo e a gente vai comentando aqui, trazendo algumas colaborações de outros livros da codificação, para que a gente possa entender. Nesse resumo aqui, está falando sobre os fenômenos do sonambulismo natural, se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Contudo, o organismo físico de algumas pessoas pode ser especialmente dotada para isso e os fenômenos podem, então, ser provocados artificialmente por um magnetizador. Olha que interessante. A gente consegue ver que o sonambulismo, ele é natural, a gente viu, a gente estudou sobre isso aqui, e aí ele é espontâneo, é de uma mediunidade espontânea, mas ele pode deixar de ser natural e espontâneo se ele começar a ser provocado pelo magnetizador. E aí ele tira essa faculdade natural, né? Que a natural é da essência, é de como surgiu.
né? Surgindo de uma forma natural. Já o provocado é algo que já teve uma intervenção humana. Então, ele se transforma, é o que está falando aqui. Então, ele pode ser provocado artificialmente por um magnetizador. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural porque é provocado, enquanto o outro é espontâneo. Então, esse estado da gente ficar sonâmbulo é muito, hoje até mais comum, usado em várias terapias, até pela ciência, aceito pela ciência, que é quando a pessoa fica no estado sonambúlico para fazer várias terapias, inclusive a psicologia usa muito desse recurso, dessa ferramenta, e tem colaborado muito nos nossos dias com essa parte das terapias, para nos entender nossas emoções, nossos sentimentos, como que a gente vai agir. E é esse que é muitas vezes utilizado na psicologia do sonambulismo provocado, do magnetizador. Mas há o sonambulismo natural, e o que diferencia um no outro é porque um é uma mediunidade espontânea, natural, e o outro é provocado. Depois vai falar que o sonambulismo natural é um fato notório que ninguém mais põe em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. O que tem, então, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético? Apenas por ser produzido artificialmente, com tantas outras coisas. Aí eles vão explicar para a gente algo que é muito importante para quem faz terapia desse tipo, utilizando essa ferramenta, né, esse recurso, é bom a gente entender. Ele diz assim, os charlatões dizem, ou têm explorado, fazem disso uma mentira, ganham, né, ou fazem mau uso desse recurso, vamos colocar assim. Eis uma razão a mais para não os deixar nas mãos deles. Olha que interessante a preocupação aqui dos espíritos. Quando é que a gente não pega algo que é importante, que é da natureza, que a gente está descobrindo agora, que a gente está estudando, que a gente está conhecendo, e coloca na mão daqueles amadores que não tem compromisso, que quer fazer aquela situação de explorar aquelas questões. E aí, quem salva geralmente dessas coisas é a ciência. Porque quando a ciência começa a estudar, a formalizar e a colocar ordem, aquilo vira algo científico, dando mais credibilidade, só determinadas pessoas com certificados podem usar aquilo. E isso ocorre desde a evolução da humanidade. Foi assim com a profissão de dentista. Lembremos que quando surgiu a profissão de dentista, não existia dentista, né, cirurgião, e hoje a gente vai, né, tem um siso, precisa arrancar. Quem cuidava da boca eram os barbeiros, então vocês imaginam como que não teria uma exploração quanto a isso aí. Primeiro pela falta de conhecimento, asepsia e etc. Mas foi aí que começou com o amadorismo. E hoje a gente tem uma profissão, né, oficial, regulamentada, legislada pela ciência, que foi estudar e fez assim. Então, aqui a espiritualidade já preocupa exatamente com isso. E aí eles dizem, ó, quando a ciência o tomar para si, admitindo o charlatanismo, terá bem menos crédito sobre as massas. Contudo, enquanto isso não acontece, o sonambulismo natural ou artificial é um fato. E como contra fatos não há argumentos, se propaga apesar de má vontade de alguns. E isso até mesmo na ciência, onde penetra por uma infinidade de pequenas portas em vez de ser aceito pela porta da frente. Essa fala dos espíritos é de uma delicadeza tão grande, porque mostra o quanto que nós, seres humanos, somos, de uma certa forma, incrédulos, sabe, das coisas, assim, ou nem é, não é de ser incrédulos, é de não dar atenção, muitas vezes, para um novo desconhecido. A ciência é muito disso. Lembramos de Sigmund Freud, quando começou com a psicanálise. E até naquela época, o Freud ainda pedia para que a psicanálise não fosse coordenada pela medicina, e a medicina não acreditava. Então, vocês imaginam o que seria acreditar em sonambulismo magnético,
para poder fazer algumas terapias, conhecer a alma da pessoa, as emoções que a pessoa traz no espírito e ir tratando nessa existência. Claro que a ciência não abre tantas as portas assim para as vidas passadas, mas pelas portas laterais, pela marginalidade da ciência, ela está entrando. E aí tem várias pesquisas mostrando a regressão através do sonambulismo, né? E regressões de vidas passadas. Tem autores de livros narrando, mostrando tudo isso, e tem também aqueles que fazem uso da regressão com a pessoa em sonambulismo, onde volta até o útero da mãe. Eu conheço uma pessoa que ela fez essa regressão, e até como a pessoa já não é viva mais não, era famosa nessas terapias, e ela buscou. E é muito interessante porque até quando a gente faz terapia nesse sentido e utilizando dessa ciência, a gente precisa ter muito bom senso. Por quê? Mesmo a gente em transe sonambúlico, pelo magnetizador, a alma vai falar, mas a nossa alma não é perfeita. Nós ainda trazemos dores ainda mal esclarecidas. A gente ainda traz sobre o nosso viés. Então, é muito cuidado, porque sobre o nosso viés é uma parte da história. Não é a história toda. A história toda, quem tem é só Deus. Porque aqueles integrantes que estão lá fazendo parte daquela vivência do nosso passado, vivendo conosco, eles também têm a forma deles verem as coisas. Então, é muito interessante porque essa pessoa que eu conheço, ela nessas terapias, no sonambulismo, voltando, que a ciência agora já abre um pouquinho, né? Ela fez essa regressão até o útero, e ela ainda traz algumas coisas que ela entende, mas a dor ainda não consola, não foi consolada. Por quê? Porque ela se recorda de quando a mãe foi embora. E a mãe dela foi embora, ela era um bebê, ela estava no berço, ela morava numa casa assim mais distante, meio assim na roça, então o vizinho era bem mais distante ainda, né? Eram essas casas do interior, que era quase um terreno muito grande, quase um sítio, né? De um sítio para o outro, vamos dizer assim. Então ela lembra que ela estava com um paninho na mão, chorando muito, porque a mãe tinha ido embora, tinha deixado ela lá, não sabia da mãe dela tinha ido embora. Então, ela ficou chorando muito, ela se recorda da fralda suja, ela falava de coisas assim com detalhe, mas nota, era ela com o olhar de criança ali, ela não tinha o olhar da mãe, ela não sabia o que a mãe estava fazendo, até quando você está no útero, você ouve alguma conversa do seu pai, da sua mãe, mas você não tem como saber realmente a emoção do seu pai, a emoção da sua mãe. Então, às vezes você volta, você faz essas terapias, você entende algumas coisas, mas às vezes não sara a sua dor. Por quê? Para sarar a nossa dor, essas dores assim de abandono, essas dores desses fenômenos, a doutrina espírita que vai esclarecer, porque vai trazer o evangelho na alma para a gente viver. Para você poder entender que existem várias verdades, vários motivos para as pessoas fazerem aquilo, que ninguém é vítima das circunstâncias, né? Somos todos atores ativos naquilo que acontece na nossa vida, por mais que a gente cruze os braços. Então, até hoje, a ciência revelada, todos nós que vamos fazer utilização de alguma terapia que envolva o sonambulismo, não adianta a gente fazer a terapia se nós não estivermos evangelizados. O evangelho é que tem essa condição, e quando eu falo evangelho, é o amor em exercício, o perdão a todo tempo, a compreensão do outro, entender que a minha dor não é a maior do mundo, né? Então, sabe, essas questões que o Cristo trouxe para nós é que são capazes da gente, através de uma terapia com sonambulismo, ver todas as ações, mas já com a alma evangelizada. Evangelizar nós mesmos é a melhor cura que a gente pode buscar para nossas dores, é o melhor remédio. Então, se vamos utilizar pela ciência a terapia, o sonambulismo como uma ferramenta de terapia, jamais esquecemos de o evangelho no coração. Porque poderemos, às vezes, caminhar, entender e consolar a nós mesmos com o evangelho de Jesus.
Continuando aqui, ele diz então assim: contudo, enquanto isso não acontece, o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há argumentos, se propaga apesar da má vontade de alguns, e isso até mesmo na ciência, onde penetra por uma infinidade de pequenas portas, em vez de ser aceito pela porta da frente. Quando estiver plenamente firmado lá, será preciso conceder-lhe direito de cidadania. E hoje o sonambulismo já tem esse direito de cidadania falado aqui, porque já é utilizado nas terapias e muitas pessoas, psicanalistas utilizam, né? Psicólogos utilizam e vários outros. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz lançada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra descoberta. Nesse cuidado, eu fico assim, eu falo assim para vocês o quanto meu coração enche de esperança, porque a psicologia já faz uso dessa terapia. Mas para o espiritismo é importante isso, porque vai estudar a alma. E aí nós temos as obras de Joana de Ângeles, dando todos os atributos dos pensamentos psicológicos de Jung, de Freud, e evangelizando todas as fases de desenvolvimento emocional que um ser caminha na Terra. E fora dela, né? Que a alma percorre. E isso que é importante. É importante a gente fazer esse caminho se for para evangelizar os nossos corações, para evangelizar nossas dores, para evangelizar nossos pensamentos. E esse evangelizar é exatamente isso, é olhar como é essa doutrina, né? Como é que é o evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita? Eu vou voltar para perdoar 70 vezes 7? Porque às vezes a coisa está tão atrapalhada nessa existência e a dor está tão lá atrás. E se você agora está com essa faculdade natural, que bom que você pode voltar. Se for magnetizada, está evangelizada, volta, mas volta para amar, volta para perdoar, volta para ser benevolente, volta para poder ter mais estímulo de fazer o bem, para ver o quanto foi importante superar tudo que passou, ver que o que passou trouxe algo importante, né, para o caminhar, aumentou a bagagem de flores que a gente traz para distribuir no meio do caminho. Não vão carregar pedra para ficar atacando ninguém, para ficar brigando até com quem já não está aqui, não. Às vezes a pessoa já não está nem aqui, você faz esses tipos de terapia, e aí a pessoa, quando não tem a luz, o evangelho, né? E quando eu falo não tem o evangelho e não tem a luz da doutrina espírita, gente, não é porque não tem uma religião evangélica ou espírita, ou seja, essa coisa não. É porque não traz no coração. Essa pessoa mesmo que eu contei para vocês, esse caso que eu estou contando de uma pessoa que fez a regressão com uma pessoa famosa, né, e tudo, e que ela percorreu toda a vida dela, muito difícil é ela aceitar, e ela é evangélica, né, da religião evangélica, dos protestantes. E ela tem uma dificuldade muito grande até hoje de perdoar a mãe, de largar as dores para o lado, de superar as dores. Então, não é estar numa religião. Quem dera se a gente pudesse falar que a gente está aqui frequentando o estudo do irmão Moacir, só para frequentar o estudo do irmão Moacir e conhecer tudo isso aqui, que se um dia a gente precisar de fazer uma terapia através da psicologia ou da psicanálise, utilizando o sonambulismo, nós vamos conhecer o nosso passado e vamos ter garantia que só porque ouviu aqui, a gente vai trazer o evangelho no coração. Não, só traz o evangelho no coração quem vive o evangelho, quem perdoa 70 vezes 7, infinitas vezes. Quem aprende a superar suas emoções, quem não se sente vítima do próprio destino, quem está pronto a ser benevolente consigo mesmo, a consertar, a fazer melhor, a se perdoar, a melhorar dessa vez. Então, toda vez que a gente falar que é trazer o evangelho na alma, trazer o espiritismo em si, é saber que você pode perdoar a pessoa mesmo depois que ela está morta. Isso é ser espírita. É continuar dando atributos e favorecendo os seus parentes, pessoas que conviveram com você, que tiveram algum contato com você,
mesmo eles depois de morto. Como é que eu faço isso, Tatiana? A prece, minha filha, recurso de todo espírita, de todo cristão. A prece não é só uma questão de petição, não. É uma questão de mandar força, de agradecer, de falar uma palavra boa. Há um caso do Rossandro Kindle muito interessante, que ele fala que quando ele conheceu uma esposa dele, ou uma das esposas dele, parece que ele casou umas 2 vezes ou 3, e que ele esbarrou, derramou café nessa moça, que ele achou uma moça muito bonita, o café, o chá, não sei, o suco, e que ela ficou muito tranquila, muito calma e tudo, ele falou, eu vou casar com ela, porque sou super atrapalhão, né? E ela, nessa calma toda, só que ele tinha ainda uma tristeza, algo a acertar com o pai. E essa pessoa com quem ele queria casar, ele falou, olha, você vai ter que acertar o pai, como é que eu vou casar com uma pessoa que não tem um problema com o pai? Ele falou, mas isso não posso, meu pai morreu, ele já era espírita. Ele falou, Aí ela falou, toma vergonha. Você é espírita e vai falar que não tem jeito porque seu pai morreu? E aí ele teve que arrumar seus atributos para perdoar o próprio pai, ainda aqui, né? Mesmo o pai estando do lado de lá, e ele conseguiu casar com a moça. Isso não é porque essa ação dele é uma ação espírita. E não é porque ele frequenta a doutrina espírita. Então, a gente tem que tentar separar ao máximo isso para a gente poder estudar esses fenômenos mediúnicos que acontecem com a gente, mas nos evangelizando o tempo todo. Não podemos, na doutrina espírita, como a gente não tem uma hierarquia, né, como a Igreja Católica, de papa, bispo, cardeal, daquelas pessoas que vão ensinar para a gente. Porque na doutrina espírita é a codificação que nos ensina, é o Evangelho de Jesus que nos ensina, não tem intermediário. Então, eu até frequento os estudos para que eu possa me evangelizar. Eu até escuto palestra para que eu possa me evangelizar, para que eu possa tornar meus atos cada vez mais benevolentes, cada vez mais indulgentes, cada vez mais fáceis de aceitar e de dar o perdão. E é por isso que essa doutrina nos dá essa força, porque ela faz de nós ativos e passíveis de evangelizadores de nós mesmos, da nossa alma. E é essa conduta, essa transformação de conduta é que dá condições para que a gente entenda esses fenômenos conosco e de uma forma tranquila, sabendo que a gente não está numa posição angelical e nem numa posição também tão natural. Nós já saímos da caverna, né? Nós não estamos no início das coisas, a gente está no meio do caminho. E no meio do caminho nós estamos nos transformando. Então, dizendo, volto aqui só para repetir, para a gente não pegar o fio da meada. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz lançada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra descoberta. Ora, um dos fenômenos pelos quais a alma ou o espírito se caracteriza é a clarividência, independentemente dos órgãos ordinários da vista. Então, ele está explicando para a gente que um dos fenômenos do sonambulismo é quando você tem, então, essa clarividência, né, esse fenômeno da alma e do espírito, de ter essa vidência independente dos seus olhos físicos. Significa que uma pessoa cega está em um corpo onde o corpo físico está cego, ela pode, pela alma, pelo espírito, ter a clarividência e enxergar as coisas do plano espiritual, com tranquilidade. Os que contestam esse fato se apoiam no argumento de que o sonâmbulo nem sempre vê como se vê pelos olhos e nem sempre vê conforme a vontade do experimentador. É natural. E devemos nos surpreender que, sendo os meios diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? A alma tem duas propriedades, assim como o olho tem as suas. É preciso julgá-las em si mesma e não por comparação. Não. Essa fala aqui é muito libertador. Por quê? Estamos em um centro espírita, estamos em um grupo mediúnico, estamos agora aqui em um grupo de estudo. Muitos de nós somos médios, temos nossas faculdades mediúnicas. Cada um é único. Então, não tem condições de comparar a minha mediunidade com a mediunidade da Marília, da Neide, né? Do Nestor. Então, cada um vai ter de um jeito. Então, como é que eu estudo? Eu não estudo por base de comparação, eu estudo com o que eu dou conta. Claro que
aprendendo como que a Marília lidar com a mediunidade dela, eu posso aprender a lidar com a minha. Como o Nestor lidar com aquela. Então, a gente vai aprendendo como que eles foram fazendo para dar conta desses fenômenos que ali acontecem. E isso sim, agora comparar, eu faço assim, você faz assim, então se eu faço assim, todo mundo tem que fazer assim. Se eu vejo isso, então todo mundo viu isso também. Isso não é legal, né? Não convém. Houve uma certa feita em uma reunião de educação mediúnica que o médium estava vendo uma cena e o outro estava vendo um pouco parecido e, de repente, estava tendo algumas divergências nessas visões. Depois foi esclarecido, porque, olha, um estava vendo de acordo com o grau que ele dá conta, o outro com o grau dele. Então, tem como comparar? Não, mas todos os dois eram um fenômeno mediúnico, era uma clarividência que precisava ser respeitado, né? E entendido ali a seu molde, o que é muito importante. Aí ele fala, a causa da clarividência, tanto no sonambulismo magnético quanto no natural, é a mesma. Qual que é a causa? É um atributo da alma, né? Então, ó, é um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e cujos limites são os mesmos da própria alma. Vejamos, o espírito não tem forma, o perispírito dá forma ao espírito, mas o espírito não tem forma. Então, quando o espírito vê, a gente pode fechar os olhos que a gente está vendo, isso foi falado aqui. Então, ele não tem um foco, um corpo da onde está vendo. Mas a gente vai ter uma sensação por onde que ele está. Por isso que muitas vezes é como se fosse dentro da gente, dentro do corpo, né? Muitas pessoas dão esse testemunho. Parece que eu ouvi dentro de mim. Fala assim, ó. O sonâmbulo vê todos os lugares aonde sua alma possa se transportar, seja qual for a distância. Nessa comparação entre esses dois médios que estava falando, nessa reunião mediúnica de educação mediúnica, o caso era muito interessante, porque foi falado exatamente isso. Um estava vendo daqui, estava no mesmo local e estava vendo a situação lá. O outro se transportou para lá. Então, há também essas divergências, porque isso pode ocorrer. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que está seu corpo, e sim como por um efeito telescópico. É como se ele está aqui e ele vai acessar a visão de lá. E tem aqueles que eles conseguem sair do corpo e ir lá no local. Aí ele fala, olha, essa separação parcial da alma e do corpo, perdão, pulei aqui, voltando. Eles as veem presentes e como se estivessem no lugar onde elas existem, visto que sua alma lá está em realidade. É por isso que seu corpo fica como se estivesse aniquilado e parece privado de sensações até o momento em que a alma vem retomá-lo. Aqui ele está falando exatamente sobre desdobramento. A gente se desdobra, o corpo da gente fica muito quietinho e vai lá. Mas eu não preciso simplesmente de me desdobrar. Às vezes tem clarividência, eu estou em estado de sonambulismo, e daqui eu estou tranquilinha, mas eu estou acessando lá, que é o atributo da alma. Aí ele diz, essa separação, que esse desdobramento parcial do corpo, da alma e do corpo, é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. É a causa do cansaço que o corpo sente após um certo tempo, principalmente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Nós conversamos sobre isso através, quando a gente foi estudar os sonhos, né? Então, quando a gente se desdobra, faz alguns trabalhos e muitas vezes acorda cansado, com aqueles ar do corpo está cansado, devido aos trabalhos exercidos em desdobramento. E isso pode ocorrer, é o que eles estão narrando aqui. E é bom porque a gente vai fazendo resuminho e vai lembrando do que a gente já estudou, né? E aí ele diz, o órgão da visão na alma, ou espírito, não é circunscrito e não tem um lugar determinado, como no corpo físico, o que explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. E aqui ele está falando da visão, mas a mesma coisa ocorre quando a gente está ouvindo alguma coisa. Muitas vezes a gente ouve e a gente não ouve de um local, né? Não tem assim, eu estou ouvindo daquela direção,
veio uma voz de um local. Não, a gente tem a sensação, muitas vezes é relatado isso, que se tem a sensação como se você estivesse ouvindo dentro de você. E aqui ele está falando isso, olha, não tem essas faculdades da alma de ter condições de ver, de ouvir, de se portar. Ela não tem um espaço físico dentro dela, assim, um local que fala assim, olha, aqui na alma, aqui ó, a alma é o olho aqui. A gente pode até falar do perispírito, que o perispírito é aquela parte que a gente, semimaterial, que vai fazer essa liga da alma com o corpo, e o perispírito, como ele tem a forma do corpo, a gente vai ver o olho do perispírito, alguma coisa assim. Mas o espírito mesmo, a essência, a alma não tem. Tá? Aí ele fala, eles vêm porque vêm sem saber como ou porquê, pois para eles, como espírito, a vista não tem sede própria. Então, não tem uma sede, um local ali próprio. Ao se reportarem ao seu corpo, essa sede lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica, que é essa região acima do estômago, né? Que é o chakra aqui, cardíaco. Ou, perdão, esplêndico. Ou no órgão que é, para eles, é o ponto de ligação mais intenso que o espírito tem no corpo, né? Entre o corpo. Então, a gente vê, muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu ouvi dentro de mim, que às vezes a cabeça, a gente sabe que os chakras acima do coração estão mais ligados para o plano espiritual e os abaixo dos estômagos mais ligados na terra, as questões mais materiais. Então, a gente vê, quando a gente volta, a sensação que a gente tem localiza, mas não significa que a alma está nesse local aqui, a visão ou a audição, o que a gente está ouvindo, porque eles não têm ponto. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. Então, o sonambulismo ele tem seus limites, tem suas limitações, esse fenômeno. O espírito mesmo, completamente liberto do corpo, está limitado em suas faculdades e conhecimentos de acordo com o grau de perfeição que atingiu, e mais ainda por estar ligado à matéria da qual sofre influência. Olha a importância de quando estamos, então, em terapia, utilizando do recurso do sonambulismo. Vejamos, ele não é ilimitado, ele tem seus limites. Não somos perfeitos, né? Não estamos aqui diante de uma sumidade, de uma perfeição, não somos espírito de luz, não somos Jesus, né, gente? Então, nós temos que entender o que acontece e filtrar bastante, porque ele é limitado. Por causa disso, é que a clarividência sonambúlica não é comum nem infalível. Então, eu estou vendo, não significa que eu estou vendo a verdade plena, absoluta. É o meu ponto de vista sobre o meu viés com as minhas imperfeições. Muito menos se pode contar com sua infabilidade, quanto mais se desvia do objetivo proposto pela natureza, e quanto mais se faz dela objeto de curiosidade e experimentação. Ah, Tatiana, mas a gente não é curioso, senão ninguém vai querer que um magnetizador, que um psicólogo volta, faz uma regressão com ele só por curiosidade. Será que não? Quantos espíritas, quantos de nós ficam todos incomodados, doidos para saber o que foi na outra encarnação? O que aconteceu? E então, para colocar a culpa nos pais, para se justificar alguns comportamentos indevidos, colocando então a justificativa na criação que os pais lhe deram. É tão bacana a doutrina espírita, porque ela consegue nos mostrar sobre a lei de causa e efeito, sobre o que a gente precisa estudar, para a gente entender que a doutrina explica suas dores, mas não justifica. Isso é muito importante. Como o caso dessa minha amiga que teve lá, que fez a regressão, que viu que foi abandonada pela mãe, explica o choro dela, explica às vezes tanta mania que ela tem muito de pano, que ela falou assim que ela tem essa questão do paninho, porque o paninho foi o que ela segurou. Mas não justifica esse fato ela não perdoar a mãe. Não justifica a gente passar pelas nossas dores para a gente deixar de se distanciar da lei de Deus. Ao contrário, ela explica
e mostra para a gente aonde é que a gente vai fazer com isso agora. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que amar. Como é que eu começo a amar? Como é que se ama num ato desse? Perdoando. Porque você, enquanto criança, você só viu o seu choro, mas você viu o desespero da sua mãe? As almas são independentes. Eu não posso saber o que está passando na alma da outra. Isso nós estamos falando de uma existência. Se a gente investigar ainda as existências anteriores, como a doutrina assim nos faculta, vamos ver que muitas vezes estamos sendo vítimas de nós mesmos. E que a mãe, naquela situação, foi só um material didático para que a justiça chegasse até nós, não uma justiça punitiva, mas uma justiça esclarecedora para que abrisse o véu do arrependimento, para que acabasse com o véu da revolta e pudesse aparecer o esclarecimento e a afabilidade do perdão, da indulgência, para exercer a caridade em nós, conosco, na nossa existência, para que a gente pudesse aprender a amar. Esse é o mais importante. Então, porque essas justificativas que não vão fazer a gente mudar nosso comportamento, elas nos estacionam, elas nos tornam mais duros. Essa questão da gente entender se é certo e se é errado, tão divididinho assim, é muito complicado, porque se a gente falar é certo e errado, a gente tem que ir cada vez mais profundo. Então, na outra existência, isso foi certo e isso é errado, e na outra, isso foi certo e foi errado, na outra. Olha, não convinha fazer essas coisas, mas essas coisas foram feitas. Porque, como diz o apóstolo Paulo, né, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, olha, foi permitido fazer isso. Foi permitido acontecer isso, mas não convém. Agora que eu já sei, o que eu faço com isso? Eu perdoo, eu não abandono ninguém, eu dou atenção porque eu conheço essa dor. Eu imagino, meu Deus, como pode ter sido difícil para a pessoa fazer aquilo? Então, eu tenho uma visão, talvez uma clarividência, uma situação de um crime, de uma mentira, de uma fofoca. O que eu faço com aquilo? Eu esclareço com o evangelho em mim. E eu falo para mim mesma, não, mas olha só, eu vou parafrasear aqui a Marília Oliveira, tá, gente? Se ela brigar comigo, eu estou parafraseando ela no meio do estudo, depois a gente faz as pazes. Porque igual ela fala, mas Jesus gosta, que aí vem a visão, né? Vem a audição. Você tá feia, você não gosta de você. Você diz, mas você não gosta, não, mas Jesus gosta. Você não tá brigando com a ideia que tá chegando, você não tá brigando, que às vezes... Mas você está ali se evangelizando, e evangelizando quem está te ouvindo. No caso do sonambulismo, muitas vezes é algo seu, da sua alma, é muito importante você mesmo voltar e se evangelizar. Olha que maravilha! Né? Eu, citando de novo o caso desse bebê, já pensou, oh, minha querida, não chora assim não, mamãe foi, mas terá alguém para cuidar de você. Alguém vai chegar. Quem é esse alguém que chegou? Nossa, que coisa boa, bacana, a pessoa me carregou, até que gracinha. Então, assim, eu começar a me evangelizar, assim, e não alimentar revolta, justificando por alguma passar. Então, essas terapias é muito... Precisa, como tudo na vida, de evangelho. Vivido, treinado, compreendido, assimilado, partilhado no dia a dia, das dores do nosso coração, com a gente. E aí diz, né? Muito menos se pode contar com a sua infalibilidade quanto mais se desvia do objetivo proposto pela natureza e quanto mais se faz dela objeto de curiosidade e experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou desencarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão para o pensamento como fio na eletricidade. Então, quando a gente está em estado de sonambulismo, o espírito que somos entra em contato com outros espíritos pelo o perispírito, que dá a ele o fluido que faz esse fio de comunicação entre os pensamentos. Aí ele fala, o sonâmbulo não tem, portanto, necessidade de que o pensamento seja articulado pela fala, e o sente e adivinha. É o que torna extremamente impressionável
as influências da atmosfera moral em que está. Agora, essa parte é uma parte que traz uma capacidade para a gente agir. Agora é para a gente se mover. Mas se mover para onde, Tati? É se mover na conversa mental. Muitos de nós reclamam que não estamos tendo reunião mediúnica. E aí eu faço uma pergunta: será que as casas que não estão tendo reunião mediúnica daquela forma que a gente fazia na mesa, com as pessoas, as reuniões não estão acontecendo? Será que essa circunstância seria capaz de barrar o intercâmbio de socorro dos dois lados da vida? Será que a inteligência suprema não tem solução para isso tudo? E é claro que tem. E é claro que a reunião mediúnica é muito mais pelo pensamento. Todas as vezes aquelas ações que a gente estava ali era muito mais para nós enquanto matéria, né? Enquanto corpo material, para que a gente pudesse estar ali vendo tudo, auxiliando até os nossos pensamentos, para a gente pensar e vibrar. Então agora esse intercâmbio e essa necessidade dessa comunicação, ela é toda pelo pensamento e nem precisa falar. E quanto mais nesse momento que a gente está de pandemias, que eu espero, né, que a gente tenha exercitado essa vigília mental e vendo o que a gente está pensando, para que a gente possa estar em sintonia de uma atmosfera moral melhor. E quando vem pensamentos que não estejam nessa sintonia, para que a gente volte buscando um pensamento evangélico que nos moraliza, para moralizar os outros pensamentos, para poder comunicar. Olha a reunião mediúnica ocorrendo, talvez de um formato mais puro, né? Talvez agora estamos nos purificando, tirando um pouco da matéria e voltando mais de espírito para espírito. Então agora é meu espírito, agora eu enquanto espírito, comunicando, encarnada, comunicando com outro espírito desencarnado pelo pensamento, sem precisar de estar na mesa. Acha que o anjo de guarda, o mentor espiritual, o guia, se afasta da gente nessas horas? Ou vem para nos auxiliar? Vem para ajudar a esclarecer? Então, que a gente pode ter olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, capacidade de sentir essa sutileza da vida, dessa vida com V maiúsculo, dessa vida real, que é a vida do espírito. E que não está limitada a matéria não pode conter as habilidades do espírito. E quanto mais a gente vencer os desafios que a matéria tenta barrar, mais, eu não posso falar mais puro, porque fica bem diluído assim, né? Mas mais assim, mais graduado a gente vai estar para vivendo a vida do espírito ainda na matéria. E de uma forma tranquila, né? Sem, como diz na fala lá do livro dos médiuns, né? Sem as pancadas, sem jogar nada, sem fazer aquele espetacular, apenas entre mentes. E voltando. E também por isso que uma assistência numerosa de espectadores e principalmente de curiosos mal intencionados prejudica o desenvolvimento dessas faculdades que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade como uma reunião íntima em um meio simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre o sonâmbulo o efeito de contato da mão sobre a planta sensitiva. A planta sensitiva é porque tem aquelas plantinhas, né, até rasteiras, não sei se alguém já viu, que você passa a mão nas suas folhinhas e as folhinhas fecham. Então, está falando o seguinte, quando é numa reunião mediúnica, que se você quer fazer ali aberta, né, fazer aquela comunicação, de conversar com o sonâmbulo, aquela coisa, e tiver uma plateia toda atrapalhando, com aqueles pensamentos contrários, duvidando, que isso prejudica. Aí a gente fala assim, bom, prejudica mesmo? Quem se lembra daquele homem que foi levado a Jesus, correu a Jesus e falou, Senhor, tem piedade do meu filho, ele é lunático, ora cai na água, ora cai no fogo. Pediu seus apóstolos que pudessem
tirar os demônios, mas eles não conseguiram. E que Jesus falou, raça de víboras, até quando estarei com vocês? Jesus não estava falando para os discípulos, Jesus não falou isso para o pai que pediu, Jesus estava falando isso para aquela multidão de fariseus, doutores da lei, que estava duvidando. Imagina aqueles pensamentos todos ali atrapalhando, ao invés de ser benevolente. Nós já aprendemos na reunião mediúnica que quando tem uma comunicação com o espírito, um esclarecimento ali com o espírito, alguém está em estado de sono, todos nós pensamos e vibramos o bem, para que pode ajudar ali naquela situação. Então, quando estamos em um caso de sonambulismo, e a gente for presenciar e não estiver dentro de uma reunião mediúnica, que fosse normal ou natural, como que nós vamos agir? Vigiando os nossos pensamentos, pensando no bem, evangelizando o tempo todo do amor, do perdão, da indulgência, da capacidade de amar sem medida, gente. Amar sem medida é amar alguém que está com o pensamento muitas vezes desviado e está sem corpo. Né? E dando essa contribuição de caridade, de amor, para que essas coisas possam ser mais tranquilas. Porque quando tem pessoas mal intencionadas e antipáticas no sentido, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu estou pensando em outra coisa, eu estou atrapalhando o ambiente. E aí, essa mediunidade, o sonambulismo se recolhe em si mesmo para não ocorrer isso. É o que diz aqui. Aí eles falam, o sonâmbulo vê, às vezes, seu próprio espírito e seu próprio corpo. São, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal. E, entretanto, se confundem pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação e essa dualidade faz com que, muitas vezes, fale de si como se falasse de outra pessoa. É que, às vezes, é o ser corporal que fala ao espírito e outras é o ser espiritual que fala ao corporal. Esse parágrafo aqui traz uma tranquilidade muito grande para a gente e me faz entender que uma coisa é o espírito fora do corpo e uma coisa é a alma. Eu sei que a alma é o espírito encarnado, mas o espírito encarnado ganha uma personalidade de certa forma limitada. O espírito, ele traz todas as experiências de todas as outras personalidades existentes, com atributos e com faculdades que o corpo e a cultura não lhe traz. Então, quando ele fala que o espírito fala para o ser corporal, está falando. A gente sabe que se me tirar a alma aqui, se eu desencarno aqui, meu corpo está inerte, meu corpo não existe. O corpo não tem vida. Aí vai enterrar meu corpo, vai cremar, e aquela personalidade Tatiana ali morreu. Mas tudo que eu vivi enquanto Tatiana está no meu espírito, espírito que sou. Por isso que muitas vezes a gente faz essa confusão. Eu tenho um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito, e eu possuo uma personalidade, que foi me dado quando eu encarnei, que me fez nascer numa cultura, numa família, numa situação. Então, a persona vai falar para a essência, para a individualidade, para o espírito. E o espírito vai falar para a personalidade. Quando nós estudamos sonambulismo, nós vemos que o espírito toma conta do corpo e esquece a personalidade. E ele vai falar ali dos atributos dele. Então, quando tem algumas situações dessa, que o espírito fala e vai se referir ao ser corporal como outra pessoa, é porque ele está se referindo a essa personalidade. E aí é interessante a gente entender isso, né? Então, não é que a personalidade tem um espírito. O espírito eu sou um espírito. Eu tenho um corpo, eu tenho uma personalidade, eu tenho perispírito. Ok? E aí é por isso que a gente às vezes vê as pessoas falando, né? Eu tenho como se o espírito fosse uma terceira pessoa, mas é só para a gente entender essa questão que o espírito é uma individualidade, ele é mais profundo, várias existências, a personalidade só uma. O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e experiências a cada uma de suas existências corporais.
Ele os esquece em parte durante sua encarnação numa matéria muito grosseira, mas sempre se lembra disso como espírito. Aí volta, quando eu estou encarnada, quando é minha alma, que eu estou nessa personalidade, eu esqueço tudo que eu já fui. Quando é meu espírito que fala, que ele rompe a persona, que ele rompe a personalidade, ele consegue lembrar de tudo que viveu. Aí a gente consegue distinguir uma coisa da outra. É por isso que certos sonâmbulos revelam conhecimento além da instrução que possuem e até mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando acordado, não interfere, porquanto, em nada nos conhecimentos que pode revelar. Então, olha, eu não entendo nada de alemão. Em um estado de sonambúlico, começo a falar alemão, explicar coisas de alemão, e quando eu volto, saio do trânsito, nem lembro do que eu falei, nem entendo. É o que está dizendo aqui, isso é comum no quadro do sonambulismo. De acordo com as circunstâncias e o objetivo a que se proponha, pode tirá-las de sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou do conselho que recebe de outros espíritos ou ainda do seu próprio espírito. Aí, quando fala aqui do seu próprio espírito, é uma questão de tradução. Do próprio espírito que é, né? Que podemos ser mais ou menos avançados, pode, então, dizer coisas mais ou menos certas. Olha a maravilha da possibilidade de, mesmo numa terapia envolvendo sonambulismo, a gente ainda está errado, gente. Essa é uma coisa muito importante para a gente ter, sabe? Um dos princípios que eu mais tenho é a questão do direito do erro. Direito do erro é um direito que o Pai nos deu. Sabe por quê? Porque nos deu livre-arbítrio para a gente pensar como a gente é. Senão, a gente estava no instinto até hoje. Ele nos deu um lobo frontal para a gente ter capacidade de planejar e que a gente pudesse errar. Então, se eu posso estar errada, eu posso perdoar. Se eu tenho o direito de errar, eu preciso do perdão. Isso é muito importante a gente entender e a gente ver que a gente vai errar. Se a gente aceita e entende que a gente erra, a gente busca o perdão mais rápido. Quando a gente não admite isso, a gente acha que está super certo, que aquela evidência está ótima, que está tudo ok, a gente tem grande dificuldade e pode comprometer outras pessoas. Então, até mesmo alguém que está vendo um médium em transe sonambúlico, que ele está lá falando, não é que você vai duvidar numa descrença da mediunidade, não. Você sabe que é um fenômeno mediúnico, mas você sabe também que aquele espírito não é perfeito. Ele não é espírito puro. Portanto, ele é mais ou menos certo. Ele é mais ou menos errado. Como todos nós. Isso não é o fim, é o começo de um desenvolvimento e de relações amorosas entre encarnados e desencarnados. É o Evangelho em ação. E voltando aqui, né? E por isso que certos sonâmbulos revelam conhecimentos além, mais ou menos certos, voltando aqui. Pelos fenômenos do sonambulismo, tanto o natural quanto o magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da liberdade que ela tem. Assim nos abre o livro de nossa destinação. Ai, que maravilha! Quanto ao sonâmbulo, escreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, mas não pelos olhos do corpo, vê a si mesmo e sente-se transportado para lá. Há, portanto, naquele lugar algo dele, e esse algo, não sendo seu corpo, só pode ser sua alma ou seu espírito. E a gente volta para o Evangelho de Jesus. Aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está tua alma. É para lá que teu espírito vai. Então, o quadro de sonambulismo, tendo aqui, a gente consegue comprovar a existência do espírito, né? A gente prova aí a questão das múltiplas encarnações, porque o espírito traz um conhecimento que não é dessa encarnação.
Então, da onde que é? Então, isso tudo vai comprovando. E a gente vai entendendo que temos muitas coisas em nós que a gente pode recorrer. A gente pode recorrer à nossa intuição, à nossa inteligência, enquanto espírito que somos, de conhecimentos, muitas vezes de outras vidas, de outras existências. Isso vale para quem está se preparando para concurso, para alguma habilidade nova, para quem está fazendo algo novo que nunca fez nessa... Oh, minha querida, talvez você nunca fez nessa encarnação. Vai que você esqueceu, você não está hábil dele agora, porque talvez isso foi fechado. Ora, pede a Deus, busca recurso, vai. Vai, dentro de você tem um mar, um oceano de experiências, de conhecimentos morais, intelectuais, culturais, que pode ser resgatado e deve. Como que eu faço isso? Recurso da prece, tranquilidade, coragem, e vai fazer o que precisa ser feito. Um amigo nosso, a gente foi fazer uma visita, e ele falou que às vezes quando ele vai consertar alguma coisa assim, eletrônica na casa dele que estragou, ele sempre faz o recurso da prece. Não, ele não é eletricista, ele não é mecânico, ele não é técnico, ele não é nada disso. Mas venhamos e convenhamos. Quantas vidas a gente teve? Não sabemos. Quanta existência a gente foi em profissões diferentes? Não sabemos. A prece é um recurso que nos conecta conosco e com os céus. Por que a gente não pode recorrer a ela para buscar conhecimentos que a gente traz guardado na alma? Devemos, né? Devemos. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e incompreensível para pesquisar as causas de nossa existência moral, Deus coloca diariamente ao alcance de nossos olhos e nossas mãos os meios mais sublimes e evidentes para o estudo da psicologia experimental. É aquilo que a gente vai viver conosco. É tudo isso que a gente está falando isso aqui, né? Das nossas emoções, de recorrer à prece. Aí ele vai falar do êxtase. O êxtase é o estado em que a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e torna-se, de certo modo, palpável. Porque nessa sensação de êxtase, como foi falado aqui, né? Você busca um contato direto com outras entidades, é como se você estivesse indo para um plano mais elevado moralmente, e você fica naquela alegria, naquele estado de tranquilidade, de um prazer que a gente ainda não conhece enquanto está aqui. Aí ele fala, no sonho e no sonambulismo, a alma percorre os mundos terrestres. Agora, no êxtase, penetra no mundo desconhecido dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, ultrapassar certos limites que não teria como transpor sem romper totalmente os laços que o ligam ao corpo, sem desencarnar. Então, ele chega ao êxtase, ele chega a esses planos sem precisar desencarnar. Por isso que chama-se êxtase. Sente-se no estado resplandecente, completamente novo, que é a circunstância. Harmonias desconhecidas na terra e arrebatam um bem-estar indefinível a envolve. A alma desfruta por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade. Isso aqui é um prazer tão grande, é como se a gente estivesse lá no último capítulo da Gênesis, de Kardec, da nova geração, de um mundo melhor, né? De um pensamento onde a gente... Imagina a gente chegar em um ambiente onde todas as mentes estão pensando no bem, estão pensando na construção, estão afáveis, estão tranquilas. Quando a gente chega em um lugar aparentemente normal com outras pessoas, que a gente sente mal, aqueles pensamentos ruins, né? Então, esse estado de êxtase, o espírito tem condições de ir para um lugar onde os pensamentos são todos nobres. Que já não é mais um pensamento da terra, onde a gente ainda está nessa luta, onde o egoísmo ainda impera, o orgulho impera, né? Onde eu quero. Então, às vezes eu faço até uma análise de regressão, volto lá com a faculdade sonambúlica, mas ainda o pensamento ainda é grosseiro. Aí você está num pensamento mais sutil, onde o amor é sublime. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Tem apenas, por assim dizer, a vida orgânica e sente que a alma está a ele ligado apenas por um fio
que um pequeno esforço extra faria romper para sempre. É como se ele já sentisse desencarnar. E aí a gente vê muitas pessoas que às vezes trazem alguma informação assim, no estado de coma, que às vezes vai para um outro lugar e muito feliz e precisa voltar, né? Pode ser aqui comparado quanto a isso. E nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência de nosso ser imaterial, inteiramente envolto nessa contemplação sublime. O estático é aquele que está em êxtase. Encara a vida apenas como uma paragem momentânea. Para ele, tanto bem quanto mal, as alegrias grosseiras e as misérias aqui na Terra são apenas incidentes fúteis de uma viagem cujo término que à vista o deixa feliz. Isso, gente, é exercício para a gente. Não é esperar a gente ter uma faculdade mediúnica de êxtase, não. Nós precisamos nos evangelizarmos e realmente ser espírita quando a gente começa a passar para a gente que as nossas alegrias e as nossas tristezas, as nossas dores aqui na Terra são passageiras de verdade. Quando a gente sabe que isso tudo vai romper, eu preciso levar a minha vida assim, porque dessa forma eu vou estar levando a vida do espírito encarnada. Mas a vida maior, a vida com V maiúsculo, a vida que o Cristo nos trouxe. Eis que vos trago vida e vida em abundância. Não é essa existência pequena, onde a gente fica querendo reter tudo. Se eu estou alegre, eu quero reter essa alegria, porque eu não quero que ela acabe nunca mais. Agora, se eu estou triste, pelo amor de Deus, não estou aguentando essa tristeza. Então, vamos nos evangelizar, nos doutrinar em relação à doutrina espírita, para termos comportamentos que vêm de pensamentos trabalhados e exercitados na verdade da vida. E aí eu vou entender que essa existência, ela é passageira. Então, olha, eu estou no meu momento agora de triste, então eu vou viver aqui. Esse estado de êxtase, ele é um estado, é um fenômeno mediúnico, é algo que dá, mas eu posso trabalhar para ter essa compreensão aqui. E não esperar ter essa compreensão só quando eu entrar em êxtase. Então, já começa a me esforçar aqui, falando para mim. Quantas aí, né, pessoas falam e utilizam aquele remédio maravilhoso. Isso, tudo que eu estou falando aqui, se resume na frase que Maria mandou para Chico. Tudo passa. Êxtase. Entender que a vida, essa existência, as alegrias e as tristezas são passageiras, vão ocorrer através das vicissitudes da vida. As vicissitudes são as mudanças, as transformações das circunstâncias que a existência nos oferece, porque a natureza toda é em movimento. Então, é hora rico, hora pobre, hora empregado, hora desempregado, hora alegre, hora feliz, que as circunstâncias vão mudando, vão trazendo essas emoções para a gente, mas aí a gente entende, tudo passa. Os estáticos são como sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, conforme mais ou menos elevado, estará também igualmente apto a conhecer e compreender as coisas. Lembrando que a minha compreensão é limitada, porque eu não sou perfeita. Lembrando que é um estado que eu vou estar também de acordo com o meu estado moral. Vejamos no Monte Tabor. Jesus, Pedro, Tiago e João, vendo Jesus, Elias e Moisés. Vestes resplandecentes. Podemos dizer que os apóstolos estavam em êxtase. Tanto é que eles não queriam nem voltar, vamos construir uma tenda aqui. Aí Jesus falou, é preciso descer. E hoje eu desejo que todos nós, né, possamos trabalhar para encontrar esse estado de bem-estar, de êxtase, de alegria, de benevolência, aqui ainda na Terra, para a gente trabalhar aqui, né? Independente de quando chegar ou não. E aí nos diz,
É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdade e erros, de coisas sublimes e absurdas, ou até mesmo ridículas. Os espíritos inferiores se aproveitam frequentemente dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático e se fazem passar aos seus olhos com aparências que o prendem às ideias e preconceitos que tem quando acordado. Olha o que está falando isso aqui. A pessoa no estado de êxtase, dependendo da é mais ou menos errado, dependendo da posição moral, ele pode estar passando por essas circunstâncias de estar entrando em contato com algum espírito que vai abusar dele, se ele não conseguir, até mesmo pelo pensamento, evangelizar e educar esse irmão mais ou menos adiantado, vamos dizer assim, que está querendo fazer da gente de joguete. Então, isso é muito importante. Isso representa uma dificuldade, um perigo, mas nem todos são assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. Fé raciocinada. Nosso tempo se encerra com a fé raciocinada, falando aqui então desse resumo. Ficou faltando pouca coisinha aqui, a gente de repente deixa Valdir terminar da próxima vez, e agradecendo a todos vocês pela companhia, pela interação dos dois lados da vida, que muito nos auxilia. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe e que a gente se evangelize o tempo todo, para a gente ser melhor.